Queridos irmãos, muito obrigado. Deus continue abençoando a todos que têm assistido os meus vídeos, creio que importante, também gravado, conforme vocês viram, na maior simplicidade aqui. Mas nós vamos continuar ainda falando sobre a oração. Jesus, quando ele levou os apóstolos lá no jardim Getsemane, ele pediu, Pedro, e Tiago e João, que eram os que estavam ali com ele, pediu que vigiassem oração. Ele disse: ficai aqui e orai comigo. Está em 26 de Mateus, versículo 41. Jesus incentiva aí a oração ali no jardim do Getsemane. Olha, irmãos, se você ler no capítulo intitulado, no livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo intitulado Getsemane, eu acredito que vocês vão se sentir muito tocados como eu. Já li algumas vezes todo o livro Desejado de Todas as Nações, mas toda vez que eu leio aquele capítulo, eu fico com o coração apertado. Jesus precisava muito que os discípulos o ajudassem em oração. Mas eu quero tirar aqui para você um pensamento. Mesmo tendo seus discípulos que eram mais achegados a ele, Jesus sofreu a angústia do Getsemane sozinho. E olha aqui que eu vou falar para você. Geralmente, os Getsemanes de nossa vida, geralmente também passamos sozinhos. Assim como Jesus, mesmo com os amigos, seus discípulos perto, ele passou sozinho. Assim também acontece com a gente. Talvez os piores momentos mais difíceis, geralmente, a gente passa sozinho. Olha, a serva do Senhor disse, no livro Desejado de Todas as Nações, que uma das causas que levou Pedro a negar a Jesus eu tenho um sermão mostrando os 7 passos decadentes de Pedro que o levou a negar seu mestre. E um deles foi a negligência na oração no momento de crise. E eu quero dizer isso para você a mesma coisa, viu, amigos? Nós vivemos em tempo solene, em tempo de crise. Não sejam negligentes na oração. Eu leio aqui esse livro maravilhoso que você deve ter em casa, ó, Eventos Finais. Eu leio na página 40 o seguinte: a mente precisa crescer constantemente na direção de Deus. Caso seja permitido que se introduza aí o mundanismo e não temos desejo de orar,
nem desejo de comungar com aquele que é a fonte da força e sabedoria, o Espírito Santo não habitará em nós. Você decide. Isso aqui é seríssimo. Se você não tem o desejo de orar, aqui diz que o Espírito Santo não está habitando em você. Eu não sei da sua vida, com seu relacionamento com Deus, mas compare sua vida com o que eu li aqui. Tá bom? Por quê? A irmã White, ela fala que a gente deve clamar a Deus. Clamou igual diz lá o profeta Jeremias, no livro do profeta Jeremias, já citado no vídeo passado. Que devemos buscar diariamente o batismo do Espírito Santo através das orações e orações secretas. Por quê? É o que a Igreja de Deus mais carece hoje para tanto viver a luz do cristianismo, como para levar a mensagem, é o batismo diário do Espírito Santo. E ela disse que muitas vezes nós não recebemos as bênçãos, né? Qualquer problema que você tiver, o porquê daquela oração, você tem o desejo ardente de se livrar de uma certa tendência pecaminosa, um certo pecado, por pensamento, ou por atos, ou mesmo por palavra. Ela disse que às vezes não recebemos essa bênção porque nós largamos a mão do Todo-Poderoso muito depressa. O que ela quer dizer com isso? Que nós não gastamos o tempo na oração secreta, o tempo que nós deveríamos gastar. Gastamos muito menos. E aí muitas vezes ela disse que a gente ajoelha lá e sai da oração sem ter recebido a bênção, com o mesmo peso, com o mesmo problema. Amigos, olha, nós, como povo de Deus, que temos muitos impedimentos para termos uma comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, impedimentos que nem sempre está fora de nós, mas muitas vezes dentro de nós. E nós negligenciamos, deixamos de estar ligado a essa fonte de poder que nos habilitaria a viver a vida à altura daquilo que Deus pede de cada um de nós. Eu leio aqui no livro Primeiros Escritos, aonde a serva do Senhor diz o seguinte, isso aqui eu achei isso aqui realmente também muito sério, muito pesado. Ela diz assim, na página 269, ela diz assim, vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade que exprimia a sua luta íntima.
Firmeza e grande fervor estampavam-lhes no rosto. Grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando se lhes iluminava o semblante com o sinal da aprovação divina. E novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. Anjos maus se ajuntavam em redor, projetando trevas sobre eles, para excluir Jesus de sua vista. Olha, irmãos, os anjos maus não brincam. Satanás não brinca de ser Satanás. Aqui diz que anjos maus estavam ao redor desse povo, para excluir Jesus de suas vistas. Agora, ela viu um outro grupo de pessoas, diz assim: alguns vi eu, não participava dessa agonia e lutas, pareciam indiferentes e descuidosos, não se opunham às trevas que os rodeavam, e essas o envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio daquele que se afligia e orava. Você quer atrair a presença dos anjos bons? Quer afastar as hostes malignas? Seja uma pessoa de oração. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos que lutavam com suas forças, todas a fim de resistir aos anjos maus, e procuravam auxílio clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços e eu os perdia de vista. Irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui me arrepia quando eu leio isso. E quantas pessoas, milhares e milhares de nossos irmãos, não são conscientes do tempo solene que estamos vivendo e não vê a necessidade de estar em íntima comunhão com Deus. Irmãos, ore como nunca você orou antes. Tem muita coisa que nesse livro aqui, nos demais livros. Eu aconselho você, meu irmão, minha irmã, leia. Leia. Por quê? O povo de Deus precisa de estar preparados para receber a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, em grande medida, tanto para viver a luz que conhecemos, como também levar o Evangelho e fazer parte, ou seja, fazer parte do alto clamor. Levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas que não o conhecem. Mas lembre-se, você precisa ser uma pessoa de oração, de estreita comunhão com Deus e estudo da Bíblia, conforme nós vamos ver no próximo vídeo.